Olá, irmãos da PIB de Campo Mourão. Continuaremos a série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo aqui na nossa escola bíblica dominical. O nosso assunto de hoje fala sobre Jesus como intérprete do Espírito Santo. Essa sugestão a gente encontra em Lucas 4,18, que o versículo começa assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. A nossa aula hoje nós trataremos dos seguintes tópicos: obras gerais do Espírito Santo, do Velho ao Novo Testamento, então fazer essa ponte histórica entre os dois testamentos, Jesus como intérprete do Espírito Santo e o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Então, começando a nossa aula sobre as obras gerais do Espírito Santo, convém dizer que o entendimento dessas obras nos remete diretamente à pessoa do Senhor Jesus. Não é possível compreender de maneira mais ampla a ação do Espírito Santo sem compreender a pessoa do Senhor Jesus. Então, por isso que essa lição traz como tema Jesus como intérprete do Espírito Santo. Então, conhecendo Jesus, Jesus é o caminho para a gente ter uma compreensão mais ampla das obras do Espírito Santo. Então, lá na nossa primeira aula, nós citamos aí algumas obras gerais do Espírito Santo. A primeira dela fala sobre o pecado, a justiça e o juízo. Isso está muito bem descrito em João 16, versículos de 7 a 11, que diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. A outra obra que vemos são os crentes como o templo do Espírito Santo. Isso já foi profetizado lá em Ezequiel 36, 27 e se cumpriu no Novo Testamento. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. A próxima obra são os dons do Espírito Santo. É como o Espírito Santo vocaciona os crentes, vocaciona os crentes e faz dessa vocação a operação de maravilhas, de sinais no meio da Igreja de Cristo. Então, lá em Atos 20, 28, diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a Igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. E aí, a obra geral aí do Espírito Santo, que vai ser o tema central da nossa aula de hoje, é o ministério do Senhor Jesus. O ministério do Senhor Jesus, ele está intimamente ligado com a ação do Espírito Santo. E é por isso que, entendendo o ministério do Senhor Jesus, entendendo a pessoa do Senhor Jesus, a gente começa a ter uma compreensão mais ampla sobre as obras do Espírito Santo. Tá? E aí isso nos leva ao texto-chave da nossa lição de hoje, que está lá em Lucas 4, 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, para nós entendermos o Espírito Santo, a gente tem que mergulhar no ministério do Senhor Jesus, porque é através do ministério do Senhor Jesus que a gente vai entender de forma mais ampla qual que é a ação aí do Espírito Santo, ok? Então, dando prosseguimento, nas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre o Velho Testamento, a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. E algumas dessas ações do Espírito Santo no Velho Testamento são até estranhas, porque a gente, quando fala de vida espiritual, quando fala de dons do Espírito, uma leitura assim superficial nos remete diretamente ao Novo Testamento. E isso não é verdade, como o irmão Simon e o pastor Gustavo falaram nas aulas anteriores, o Espírito Santo ele já agia no Velho Testamento. Alguns exemplos disso a gente pode ver
em relação à vida espiritual, lá em Salmos 51:11. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Tá? Então a vida espiritual ali da pessoa ela está intimamente ligada, tá, com a ação do Espírito Santo. Dons do Espírito, nós vemos lá em 1 Samuel 11:6, quando a palavra diz assim: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Tá? Apesar de Saul mais tarde ter sido rejeitado, ter sido reprovado, tá? Porque não era um homem segundo, né, o coração de Deus, tá? O Espírito Santo usou ele para reinar durante um tempo sobre Israel. Então ele deu o dom, né, de liderança, né, a Saul. E aí nós vemos que quando o vaso ele não é um vaso de honra, né, mas Saul se mostrou depois um vaso de desonra, o Espírito Santo de Deus ele não permanece. Tá? E isso a gente vai entender um pouquinho mais à frente e nas próximas aulas também. Outros aspectos que eu quero destacar do Velho Testamento são as profecias messiânicas. Né? Todo o Velho Testamento ele fala, né, sobre a vinda, né, do Messias. E essa vinda do Messias, tá, os homens profetizaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Tá? Isaías 42:1 diz o seguinte: Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Tá? Então, o Velho Testamento ele é repleto, tá, de profecias a respeito do Messias, tá? E os homens profetizaram o que? Inspirados pelo Espírito Santo. Tá? E outra coisa que nos remete muito ao Novo Testamento, que é o derramamento do Espírito Santo, isso já vem o quê? Isso já vem lá do Velho Testamento e faz essa ponte, né, histórica do Novo para o Velho Testamento de maneira fantástica. Lá em Joel 2:28 diz assim: E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então essa é uma visão geral, né, das 3 primeiras aulas que já tivemos sobre o Espírito Santo e que nos remete agora ao quê? Nos remete, né, ao Messias, a pessoa do Messias. E isso fica muito claro lá em Isaías 11:1-4, tá? Que diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Tá? Então, Jessé, né, da tribo de Judá, então isso já traz o quê? Isso já traz uma linha, traz a genealogia, né, sobre o quê? Sobre a pessoa do Senhor Jesus, que está descrita em todo o Velho Testamento. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. Tá? Então, o Velho Testamento nos leva diretamente à pessoa do Senhor Jesus no Novo Testamento. E a pessoa do Senhor Jesus, né, e todo o seu ministério está intimamente ligado com a ação do Espírito Santo. Tá? Então esse texto deixa muito claro isso. Tá? Então toda a sabedoria, o entendimento, né, aqui onde fala de conselho e poder, conhecimento, temor do Senhor, que a gente verifica isso na pessoa do Senhor Jesus, tá? São obras o quê? São obras do Espírito Santo, porque o texto diz aqui que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, ok? Então o texto, né, o texto-chave, né, ou a passagem-chave que mostra Jesus como intérprete do Espírito Santo, tá lá em Lucas, capítulo 14. Então a gente vai ler aí a partir do versículo 14 e aí
a gente vai seguindo a leitura. Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Quando Jesus se levanta para ler aqui, ele vai ler uma passagem que vai deixar toda a sinagoga com tela azul, porque ele chama para si algo que foi profetizado em todo o Velho Testamento. Então a leitura segue a partir do 17 até o 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, o Espírito do Senhor estava sobre o quê? Sobre o Senhor Jesus. Então Jesus ele chama para si nesse momento todas as profecias, desde Adão até Malaquias, todos os textos e toda a história da vida desses homens remete à pessoa do Senhor Jesus. E aqui, nesse exato momento, o Senhor Jesus, ele, ali no meio da sinagoga, está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou o Messias. Hoje está se cumprindo essa escritura. E isso é maravilhoso da gente ouvir, da gente refletir sobre isso, que a profecia ela se cumpriu, e o escolhido, o ungido do Senhor veio ao mundo, para libertar, os cativos, os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ok? Então, dito isso, como que foi o ministério do Senhor Jesus e qual a ligação desse ministério com as obras do Espírito Santo? Então, nós vemos o quê? Nós vemos o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus, na realidade, bem antes desse ministério começar. Nós já vemos isso diretamente aonde? No nascimento de Jesus. Então, em Mateus 1, de 18 a 23, o texto diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Olha a linhagem da tribo de Judá novamente aparecendo aí. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede de quem? Do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então não há salvação sem Jesus, irmãos. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então o Espírito Santo ele está presente, no nascimento do homem Jesus. Tá? O texto deixa isso muito claro, não há como desvincular o nascimento do Senhor Jesus, do homem Jesus, com uma obra do Espírito Santo. Seguindo, nós temos a preparação. Nós sabemos que João Batista ele veio o quê? Para preparar o caminho do Senhor. Tá? E é bem interessante a gente parar e refletir um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque lá em Lucas 1, de 13 a 15, fala o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão
por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos de Deus. Ele nunca tomará vinho, nem beberá nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Então a pessoa que foi anunciada para preparar o caminho do Senhor, tá? João Batista, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, tá? Então a preparação do caminho do Senhor através da vida de João Batista também é obra o quê? Também é obra do Espírito Santo. Tá? E João Batista mais tarde ele profetiza dizendo, lá em Mateus 3,11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então Jesus, né, João Batista anunciando a pessoa do Senhor Jesus, tá? E falando que Jesus, ele é o quê? Ele é ele quem batiza com o Espírito Santo, tá? Ele tem essa autoridade. Então nós vemos aí que a vida do Senhor Jesus, o seu ministério e as obras do Espírito Santo estão intimamente ligados. Não dá para desvincular uma coisa da outra, tá? Então, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Tá? Então, depois dessa preparação, e vale a pena citar aqui, que João Batista ele é o arauto. Né? Por quê? Porque ele prepara o caminho do Senhor. O que é um arauto? Um arauto é o que preparava, o que anunciava a coroação de um rei. E a gente vai ver isso muito claro aqui em seguida. Então, como que é o ministério do Senhor Jesus? Né? Qual que é o início do ministério? A gente vê isso, né, ali no capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 13 até o 17. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá. Então, nesse momento, tá, Jesus ele está sendo ungido, tá, e ele está sendo ungido com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E isso é algo fantástico, porque a partir de agora, né, o homem Jesus, né, ele começa a apresentar a natureza divina de forma muito clara. A gente vê nos poucos episódios de Jesus antes dessa passagem, principalmente quando Jesus, né, vai a Jerusalém com seus pais na época da Páscoa, ele debatendo com muita sabedoria com os doutores da lei no templo. Então já havia o que? Indícios, né, da divindade do Senhor Jesus, mas isso ainda não estava claro. A partir de agora, a divindade do homem Jesus, ela começa o quê? Ela começa a aflorar. Por quê? Porque ele foi ungido com o Espírito de Deus. Ok? Então, depois do início do ministério, é o Espírito Santo que dirige, né, o homem Jesus e começa a aflorar a sua natureza divina. Tá? Em Lucas 4:1 diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o Espírito Santo direcionou Jesus. A unção, né? Então, lá no texto, né, no texto-chave dessa lição, que é Lucas 4, de 18 a 19, diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. E o resto do texto, né, já foi lido. Então, vale a pena a gente falar um pouquinho dessa unção aqui. Por quê? O que significa unção? O que significa ungiu? O que significa ungido? Significa escolhido, tá? E o propósito aqui é um propósito muito interessante. E eu quero trazer um texto para complementar isso, que está lá em 1 Samuel 26:9. Tá? E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças, se referindo a Saul. Porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Então olha só, irmãos. Essa referência aqui
é uma passagem entre o quê? Entre Davi e Saul, em que fala que não se deve o que colocar a mão contra o ungido do Senhor. Davi considerava o que Saul como ungido. Por quê? Porque na monarquia de Israel, os reis eles eram ungidos, né, com óleo, né, e quem fazia isso era um profeta do Senhor, tá certo? Então olha só que coisa interessante, né? João Batista, que é um profeta, que preparou o caminho do Senhor, ele é que batiza Jesus, e depois do batismo, depois que Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele. Então, nesse momento, ele está ungido, ele é o escolhido do Senhor. E, no contexto da monarquia de Israel, né, não tem como falar isso. Ele está sendo ungido como o quê? Como rei. Né? Óbvio que essa natureza, né, de majestade do Senhor Jesus ainda não aparece agora, ela vai aparecer na segunda volta. Né? Mas Jesus ele está sendo ungido como um rei. Né? Existe o arauto, que é João Batista, que preparou a coroação, que anunciou a coroação, e o óleo, né? O óleo, né, que ungiu o Senhor Jesus, ele é o Espírito Santo de Deus. Então o rei está coroado. E não é o que? Não é de se espantar isso, por quê? Porque na morte, na crucificação e na morte de Jesus, ele é coroado com uma coroa de espinhos, ainda, né, que seja algo negativo, mas ele é coroado, né, e naquele momento ele é identificado como o rei dos judeus, tá? Só que, obviamente, isso está incompleto, porque Jesus ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, tá? Então, ou seja, né, na sua segunda volta vai ficar claro que ele não é só rei dos judeus, mas ele é rei de todo aquele que nele creu e entregou a vida, né, ao Senhor Jesus. Então, a unção mostra muito claro, né, que Jesus, né, um dia voltará como rei. E essa unção como escolhido, né, dá a ele o que? Autoridade e poder para o seu ministério. Então nós vemos o que? Que esse poder guiou Jesus nas suas obras. Nós vemos lá em Mateus 12, 28, que diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, diversas obras do Senhor Jesus remete o que é uma ação o que do Espírito Santo. Então, existe o que? Existe ali uma comunhão íntima, né, inseparável entre o Senhor Jesus e o Espírito de Deus. Ok? Então, nós vemos que as obras feitas pelo Senhor Jesus é pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Ok? E nós vemos o que? Nós vemos que com isso Jesus ele tem o que? Ele tem autoridade. Essa autoridade do Senhor Jesus ela fica muito clara, muito límpida, tá? Quando a gente lê João 14,6. Tá? Então o texto diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou. Eu sou era como, né, Deus se apresentou a Moisés, né, e é como Deus pediu que Moisés, né, anunciasse ao povo, que é o povo hebreu, tá? Para que Moisés tivesse crédito diante daquele povo naquele contexto de escravidão. Então Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí essa autoridade do Senhor Jesus ela fica muito clara pelo complemento desse versículo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele é o caminho. Jesus ele é o que dá o passaporte, ou ele é o que religa o homem com Deus, com o Pai. Tá? E logo no mesmo capítulo, logo ali, alguns versículos depois, no 16 e 17, essa autoridade do Senhor Jesus, ela vai o quê? Ela vai ficar muito clara que ele também tem autoridade sobre esse Espírito Santo, porque ele que rogará ao Pai o Consolador depois que ele o quê? Depois que ele voltar ao Pai. Né? Então diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer,
porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, não dá para entender o pecado, a justiça, o juízo, né? Nós como templos do Espírito Santo, nós como recebendo dons do Espírito Santo, sem estudar a vida do Senhor Jesus, né? Porque Ele, né, que colocará na gente, Ele que batiza a gente com o Espírito Santo, Ele que vai colocar na gente o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará conosco para o quê? Para sempre. Ok? Então, com essa autoridade, quando somos batizados, né, com o quê? Com o Espírito Santo, um texto de Romanos nos revela que somos o quê? Que somos filhos de Deus. Assim como Jesus é filho, nós também seremos o quê? Filhos de Deus. Tá? Então, o texto ele diz o seguinte, lá em Romanos 8, 14, 15 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a gente vê isso muito claramente na vida do Senhor Jesus. Tá? O Senhor Jesus, quando foi batizado, o céu se abriu e uma voz falou: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi o que? Escolhido por Deus, né? Como o Messias que salvaria a humanidade. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos revela que somos o quê? Filhos de Deus. E aí o texto segue: "Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai." O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Tá? Então, a obra do Espírito Santo, tá, na autoridade do Senhor Jesus, mostra o quê? Mostra a nossa o quê? Mostra a nossa herança. E o versículo 17 aqui de Romanos 8 vai deixar isso muito o quê? Muito claro. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Isso quem revela é o Espírito. O Espírito revelou que Jesus era o Filho amado de Deus em quem ele tinha prazer. E quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, ele nos batiza com o Espírito Santo e ele revela que somos filhos de Deus também, ou seja, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, irmãos, temos que entender que o ministério do Senhor Jesus e as obras do Espírito Santo estão intimamente ligadas. Não dá para separar, né? Não tem como separar as duas coisas, ok? Então, nós vemos aí que, entendendo a vida do Senhor Jesus e seu ministério, nós começamos a ter, tá, um ensinamento, um conhecimento ou uma compreensão um pouquinho mais ampla das obras do Espírito Santo. É bem verdade que o Espírito Santo, né, por ele nunca ter aparecido a ninguém, né, a gente acha o conceito, né, o contexto muito abstrato. Mas a partir da vida do Senhor Jesus, né, que foi homem, foi real, né, que fez sinais, milagres, maravilhas, né, fez coisas coisas concretas, a gente começa a entender de forma mais ampla a obra do Espírito Santo também. Então, com isso, chegamos aí ao final da nossa aula, e para a semana que vem, vamos dar continuidade aí na série, né, de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Agora com o quê? Com Pentecostes. Tá? Um texto aí para introduzir aí o Pentecostes está lá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus, ele foi para o Pai. Mas a gente só vai ser testemunha desse Jesus se a virtude do Espírito Santo descer sobre nós. E aí é sobre isso que na próxima aula falaremos, né, na aula sobre Pentecostes.
Então, irmãos, continue nos seguindo aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, e nos vemos aí na nossa próxima aula sobre a doutrina do Espírito Santo.